Bom dia, Brian. Bom dia. Esperar só um pouquinho para o pessoal terminar de chegar, tá? Vou pedir para você colocar seu nome completo, por favor, para a vossa chamada. Valeu. Daqui a 3 minutinhos a gente começa, tá, Brian? Tempo do pessoal chegar. Não sei se eu vou já compartilhar minha tela com você. Mais 2 minutinhos. Pessoal que está chegando, eu peço que coloque o nome completo lá no chat, por favor, tá bom? Tá, Milena? O Gustavo está entrando também. Nós já vamos começar. Daqui a 1 minutinho. Para tempo do pessoal chegar. Oi, Gustavo. Vi que você terminou de conectar aí. Coloca o seu nome completo lá no chat para mim, por favor. Tá bom? Vamos lá, gente. Vou falar sobre isso, Milena. Obrigada, tá? Obrigada pelo carinho. Primeiramente, bom dia para todos. São 9h55. Deu sempre 5 minutinhos aí para o pessoal terminar de chegar, né? Semana passada, gente, eu peço desculpa pela minha ausência, mas houve um falecimento na família. A minha mãe veio a falecer, tá? Não foi de Covid, tá? Foi sobre outras consequências aí. E aí, semana passada, eu deixei o meu material da aula com a Suzana, né? De repente, algum professor de matemática, se tivesse disponibilidade, poderia dar a matéria para vocês. Sendo que quem me substituiu foi outros professores de outra disciplina, né? E então ela resolveu mandar esse material para vocês, né? Então, olha só, o que nós vamos fazer hoje? A gente vai rever esse material, tá? E no finalzinho vai ter algumas páginas aí, ó, desse livro aqui. Lembra dele? Lembra que eu falei para vocês que a gente vai trabalhar? Só que a gente vai precisar fazer alguns resuminhos, né, de algumas matérias. Então, por exemplo, a parte de função aí, a gente já tem base para fazer alguns exercícios desse livro aqui, tá bom? Então, no finalzinho, a gente vai ter aí algumas páginas para vocês fazerem. Então, vamos logo começar? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. E nosso assunto é sobre função exponencial. Nós vamos falar sobre potenciação, função exponencial e equações exponencial. Então, vamos lá, tá? Basicamente, o exponencial, ela vai tendo uma crescente, né? E ela está associado com a parte da potência, tá, gente? Então, olha só. Quem tiver alguma dúvida, eu deixei aqui disponível. Eu estou visualizando o chat de vocês, se vocês não quiserem falar, tá?
Então, nos iogurtes aí e outros derivados do alimentos, do leite, existem algumas bactérias, né? Não sei se vocês sabem disso, que são bactérias boas que ajudam na nossa flora intestinal. Então, evitando a proliferação de novas bactérias nocivas e melhorando a absorção dos nutrientes fornecidos aí pelo sistema imunológicos, tá? Então, olha só, imagina, eu tenho uma bactéria aqui, ela vai crescer, ela vai crescer, ela vai crescer, ela vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, e assim vai, tá? Então, ela começa com, vamos supor, com uma bactéria, dessa uma bactéria ela tornou duas, dessas duas ela se tornou quatro, dessas quatro ela tornou 8, e assim vai crescendo, tá? Sem parar. E é o mesmo princípio do Covid, né? Que é uma bactéria também, é um vírus, né? Então, eu começo a infectar uma pessoa aqui, essa pessoa aqui sem máscara, em contato com outra pessoa sem máscara, acaba infectando e assim vai, né? E isso, Gustavo, igual o fungo de pão. Isso aí. Essa associação, para vocês terem uma noção de como é feito na prática, né? Essa contaminação, né? Ela vai crescendo, crescendo, crescendo de uma forma assim exponencial, tá? E ela lembra muito a questão da potência, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem 2 elevado ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8, né? Então, a potenciação corresponde a uma multiplicação de fatores, fatores é a multiplicação, iguais. Ela está ligada diretamente à potência. Então, note que 2 elevado ao cubo é a expressão concisa, né? Dos produtos entre 3 fatores iguais, que é 2, e representa a potência de 2, chamado de base. E 3 é o expoentes. A gente está só recordando rapidinho aqui a potenciação, tá? Então, olha só. 2 elevado à terceira potência, né? É como se lê isso aqui. Eu tenho um outro exemplo aqui, que são frações. Eu estou levando 1/3 ao quadrado. Então, é 1/3 vezes 1/3, tá? Que dá justamente o quê? 1/9 como resposta, tá bom? Então, de modo geral, o valor de A é um número real e o N, que é essa parte aqui de cima, que é o expoente, é um número natural, aonde o N é maior ou igual a 2. Então, definimos aqui. Bom dia, Emanuele. Bom dia, Eduardo. Sejam bem-vindos, tá? Isso, Manu. Preciso que vocês coloquem o nome completo. Obrigada aí por ter colocado. Então, podemos observar que os símbolos de A elevado a 1 e A elevado a 0 não se encaixam na definição acima, que é essa definição aqui, ó, onde o N é maior ou igual a 2, tá? E aí, o que ele fala aqui? Não pode ter sentido em falar na multiplicação só de um fator, ou ainda em nenhum fator. E aí existe uma regrinha básica para essas situações aqui, do A elevado a 1, que é o próprio número, e o A elevado a 0 sempre vai dar 1, né? Aqui, ó. Acabei de dizer para vocês. A elevado a 1 é o próprio número. E A elevado a 0 sempre vai ser 1 como resultado. Então, qualquer número elevado a 0, o resultado sempre vai ser 1. É uma regrinha aí, só para a gente poder recordar. Então, nós temos as potências com expoente inteiros. A gente está recordando esse assunto de potência porque tem tudo a ver com a parte exponencial. Eu preciso ter esse conteúdo vivo na cabecinha de vocês para a gente poder falar do exponencial, tá? Então, olha só. Então, se o A é um número real, não nulo, ou seja, o A é diferente de zero, e o N, que é esse carinha aqui, é um número inteiro e positivo. Define-se, a gente tem aqui, ó, A elevado a menos 1, ó, menos A. Isso quer dizer que é o quê? Que existe uma fração aqui, tá? Quando eu tenho essa notação aqui, é sinal que existe uma fração. E aí, ó, organizando essa fração, vai ser 1 dividido por A elevado a N, tá bom? Exemplo, 6 elevado a menos 1. Isso quer dizer que é a fração 1 dividido por 6. Esse 6 aqui é como se tivesse elevado a 1 aqui, né? Que é o próprio 6. Olha aqui, ó. Acho que fica mais claro aqui, ó. Eu tenho uma fração e eu tenho um sinalzinho de menos aqui. Eu falei para vocês, aonde eu tenho um sinalzinho de menos é porque eu tenho uma fração ali atrás, né? Então, 1
no denominador. E eu vou repetir esse número aqui, ó, no meu denominador, ok? Fica a fração de fração. Elevada a quanto? A 3, ao cubo. Então, essa fração ao cubo dá 1,64 avos. E aí, resolvendo, eu tenho uma divisão aqui de frações, né? Então, eu tenho 1, aí eu vou inverter a outra fração, né? E aí eu inverto também o sinal de divisão, vai para a multiplicação. Então, vai ficar 1 vezes 64, que dá 64, e 1 vezes 1 dá 1. 64 dividido por 1 é 64. Olha aqui, ó. Estamos trabalhando com os números reais, então é qualquer número que eu posso ter aqui, ok? E aqui, como tem o sinalzinho de menos, é uma fração. Então, eu tenho aqui a resposta aqui. E aí, eu tenho que lembrar algumas propriedades. Eu posso cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui, porque aqui é o quadrado. Cortando aqui, me sobra 3, tá? Essas propriedades aqui, elas são mega importantes, tá? O que diz aqui? Bases iguais, repito a base, soma expoentes. Quando as bases são iguais e for uma divisão aqui, eu vou repetir a base e vou subtrair os meus expoentes. Lembrando que o A ele tem que ser diferente de zero, né? Por que o A aqui tem que ser diferente de zero? Porque senão não vai existir essa divisão, tá bom? Quando eu tenho um A elevado a N, elevado a N. Então, eu tenho uma multiplicação aqui. Quando tem essa situação, eu vou pegar, repetir a minha base e vou multiplicar o expoente. Eu tenho A vezes B, dois números diferentes, elevado a N. Isso é a mesma coisa dizer que é A elevado a N vezes B elevado a N. Tá bom? Eu tenho uma fração, A dividido por B. Esse B, que é o denominador, ele tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque ele, se for igual a zero, não vai existir divisão. Então, são coisas que vocês têm que estar sempre vivo na cabecinha de vocês, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a N dividido por B elevado a N, tá bom? Gente, qualquer dúvida, só falar aí, notificar no chat. Então, vocês podem falar, tá? Pode me interromper minha fala. Potência com expoente racional. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu posso transformar essa potência, colocar dentro de uma raiz, sem problema nenhum. É uma propriedade que a gente trabalhou lá atrás, né? Numericamente, olha aqui, ó. 8 elevado a 4 terços. Isso aqui é o quê? Raiz cúbica de 8 elevado a quarta potência. E aí você pode resolver isso aqui, né? E vai... Opa! Resolvendo isso aqui, o que ele fez aqui? Ele fatorou o número 8. Eu sei que o 8 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 3 é 8. Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E aí, olha só. Por que ele fez isso? Eu quero encontrar o resultado de 8 elevado a 4 dividido por 3. Não é isso? Essa é a nossa missão de encontrar essa potência. Então, transformei em raiz. Nessa transformação da raiz, eu observei que o 8 dá aí para fatorar. Nessa fatoração fica 2 elevado ao cubo. E aí eu tenho potência de potência. Aí eu já começo a misturar as propriedades. Então, 3 vezes 4 dá 12. 2 elevado a 12, tá vendo? Bem, se aqui eu tenho uma potência, transformei numa raiz, eu posso fazer o caminho inverso. É o que ele fez, olha. Tá vendo aqui, ó? Ele tá na raiz. Ele fez o caminho inverso. E aí eu observei que 12 é dividido por 3, que dá 4. Então, isso aqui é 2 elevado à quarta potência, ou seja, 8 elevado a 4 terços é a mesma coisa, é o mesmo resultado que 2 elevado à quarta potência, são equivalentes, tá? E resolvendo isso aqui, me dá 16, tá bom? Então, essas propriedades vocês têm que ter em mente. Lembra que eu falo para vocês que vocês têm que pensar fora da caixinha, né? Então, assim, tem que trazer... a gente tem que encontrar o resultado. E como que eu encontro esse resultado? Através de combinações algébricas, o conhecimento que vocês têm lá atrás, tá? Então, nós temos potência com expoentes real. Então, olha aqui,
eu tenho 10 elevado à raiz de 2. Como calcular isso? E aqui, ó, olha aqui, vamos observar isso aqui. Aqui a gente tem que usar a calculadora científica mesmo, né? Porque aí é maldade eu fazer vocês fazerem isso na mão, né? Então, olha aqui, ó. Eu tenho, colocando isso aqui na calculadora científica, a gente tem esses resultados aí, tá bom? São valores aproximados. Foi só recordar e viver isso aí, tá, gente? Então, acaba sendo um número racional. A gente acaba combinando as propriedades com outras, né? Função exponencial, tá? Aí a gente está falando de função. A gente recordou a parte de potenciação, agora nós vamos para a função exponencial. Aqui a função sempre vai estar relacionada a R, que é os conjuntos reais, com os conjuntos dos reais, a parte positiva, exceto o zero. Aqui, ó, tira o zero. Tá vendo aqui, ó? É a parte positiva menos o zero. A gente já viu isso também. Dada por função de f de x é igual a elevado a x, aonde o meu a, esse valor aqui, que é a minha base, tem que ser maior que zero. E tem que ser diferente de 1. E aí, a gente tem a denominação de função exponencial de base a. Porque a base deve ser positiva e diferente de 1. Então, vamos observar, olha. Se o a for menor que zero, então f de x é igual a elevado a x. Isso aqui é a minha base, né? Ó, minha lei de formação. Não estaria definida para todo x real? Por exemplo, se o a fosse menos 2, tá? Então, x vai ser 1 meio, né? Então, teríamos isso aqui, ó. Menos 2 elevado a 1 meio, ok? Por definição, a elevado a 1 meio é isso aqui. É a raiz, que a gente acabou de ver. Se ela for negativo, a raiz aqui não define os números reais. Porque ela vai estar o quê? Vai ser a raiz quadrada de A. Quem é a raiz quadrada de A nesse exemplo? É o menos 2. Menos 2 pertence ao número dos reais? Não, não pertence. Pertence a uma outra categoria de número que a gente já viu, que são o quê? São justamente os números, que eu esqueci o nome, os imaginários, que a gente viu. A gente viu que existe resultado para a raiz de menos 2, só que nos números dos imaginários. Só que aqui a gente vai trabalhar os números reais. Então, aqui não vai ter resultado, tá? Então, se o meu A, aí é um outro exemplo, se o A for igual a 1, minha lei de formação, f de x, é igual a elevado a x. Ou seja, 1 elevado a x. Minha função aqui ela vai ser constante, então para todo x real. Tá? Em relação ao gráfico, olha aqui, ó. Então vamos ver o comportamento aqui da função exponencial. A gente tem um gráfico aqui, o gráfico sempre traçado no plano cartesiano, lembra? Abscissas na horizontal, que corresponde ao eixo do x, e na vertical nós temos as ordenadas, que refere à linha, o eixo dos y, tá? Então tem o x e o y. Lembrando que o x, a gente tem aí o domínio, né? E o y vai ser a imagem, aqueles pontos, né? Relacionado a x vai ser a imagem. Então, no primeiro caso aqui, onde o valor de A é maior que 1. Então, nós temos o exemplo. f de x é igual a 2 elevado a x. Então, nós estamos aqui. Vamos assumir valores para x, tá? Se eu chamar o x de menos 2, o que acontece aqui? Tem menos 2 aqui? Então, isso aqui é o sinal que existe uma fração, que a gente viu no passado, né? Então, isso aqui vai ficar 1 dividido por 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 vai dar 4, né? Então, essa fração aqui é 1/4. E assim vocês vão fazendo o restante, os pontos. Aqui eu tenho x e y, né? Que são os pares ordenados. E eu vou traçando aqui os meus pontinhos. Depois que eu tracei meus pontinhos, eu venho ligando os pontos. Então, quando o meu A for maior que 1, tá? A minha função, o que ela vai ser?
ela vai ser crescente para todo o seu domínio. Olha aqui, o domínio, né, do x que eu falei para vocês, ele está crescendo, olha. O gráfico vai ficar assim mesmo. Ele não vai tocar, isso é bom dizer, tá? Ele não vai tocar na linha, no eixo do x. Ele vai chegar bem próximo, tá? É como se fosse assim uma meia parábola, né? Elevado. Quando no caso, segundo caso, onde meu A ele for maior que zero e for menor que 1, tá? Quando o meu A for maior que zero e menor que 1, por exemplo, 0,5 é maior que zero, não é? E é menor que 1. Então, nesse caso, por exemplo, vamos dizer, meu gráfico vai ser classificado como decrescente. Olha aqui, ó. Eu tenho minha linha de formação nesse exemplo aqui de 1/2, se eu dividir aqui vai dar 0,5, não é isso? Elevado a x. Quem é o valor de x? Aí eu vou atribuir o valor de x. Vamos supor que seja menos 3. Se aqui é menos 3, existe uma fração por trás. E aí eu vou fazer toda uma resolução. E aí eu vou chegar aqui em 8. E vou fazer para os demais. E aí o meu gráfico, olha, vai ser do outro lado, de uma forma decrescente, tá? É diferente desse outro gráfico aqui, ó. Esse é crescente e esse é decrescente, tá bom? Em todo o seu domínio ele vai ser decrescente, ok? Então nós temos aqui, de acordo com a definição, f de x é igual a de x, a elevado a x, aonde o a tem que ser maior que zero e o a tem que ser diferente de 1, né? Observando nos dois gráficos, a gente viu isso. Então, o domínio da função exponencial é dada por f de x é igual a elevado a x, aonde o domínio de f, domínio da função, vai estar onde? Vai estar dentro do R, do grupo dos reais, tá? Não vai pertencer aos números imaginários, não. O contradomínio da função exponencial vai ser f de x é igual a elevado a x. O contradomínio vai ser quem? Vai ser os números reais, exceto zero, ou seja, são os números positivos, tá bom? O conjunto da imagem, né, da função exponencial vai dada por, justamente, f de x é igual a de x, aonde a imagem vai ser justamente o quê? Vai ser R, vai ser os números positivos menos o zero, tá bom? Então, olha só, a função exponencial é dada por essa lei de formação, ela é injetora para quaisquer dois elementos distintos, ou seja, diferentes do seu domínio, que a imagem sejam distintas, tá bom? Como a imagem for igual ao contradomínio, se as duas forem a mesma coisa, então eu tenho aqui que é sobrejetora. Lembram desse assunto, né? Injetora, sobrejetora e bijetora. Beleza. E aí, olha só. Nesse modo, podemos dizer que a função exponencial é bijetora. Essa informação será muito útil para o estudo de funções logarítmicas, que a gente vai ver no futuro. Então, temos aqui, vamos lá, vamos para a prática, né? Determine o valor da equação. Nós temos aqui uma fração que multiplica uma potência, tá vendo? Menos uma fração que multiplica uma potência. Numa expressão, o que eu tenho que resolver primeiro? Né? Como eu tenho potência aqui, eu resolvo primeiro a potência, depois eu venho multiplicando, depois venho subtraindo os valores. Então, nós vamos ficar assim, ó. Podemos aplicar propriedades? Professora, posso aplicar propriedade? Claro que pode, sem problema nenhum, tá? E aí, ó, aplicando a essa sequência que eu falei para vocês, primeiro a potência, depois a multiplicação e depois a subtração, a gente chega ao resultado dessa expressão. 5/2. Professora, posso dividir? Pode, sem problema nenhum, só que não tem necessidade, tá? Pode deixar em fração mesmo, ok? Determina o conjunto de solução da equação. Então, nós temos essa equação aqui, ó, no universo de números reais. Sabendo que 2 elevado a zero é igual a 1, temos
Tá vendo aqui, ó? Que é 1. Como que deu 1 aqui? Porque se eu... Isso aqui é a mesma coisa. Estou dizendo que esse lado aqui é igual a esse. Se isso aqui é igual a isso aqui, então eu posso substituir. Não posso? Aí, como eu falei para vocês, é pensar fora da caixinha, gente. E aí, observe que eu vou ter tudo 2, ó. 2 como base. 2, 2, 2. Beleza? Aqui, eu posso aplicar propriedade. Bases iguais. O que eu faço com o expoente na multiplicação? Eu somo expoentes. Aqui é como se tivesse 1. Então, tá aqui, ó. 1 mais isso aqui. Igual a 2 elevado a 0. Ok? Depois que eu fiz isso, eu posso esquecer a minha base e trabalhar só com a parte de cima. Quem é a parte de cima? X ao quadrado menos 2, está aqui, igual a 0. É uma equação do segundo grau. Letra para um lado, número para o outro, ó, joga isso aqui para o outro lado, vai ficar 2. X ao quadrado é igual a 2. Bem, x ao quadrado é igual a 2 é mais ou menos raiz de 2. Onde eu tenho meu x1 menos raiz de 2 e x2 raiz de 2, que é positivo, né? Então, a minha resposta aqui, desse passo a passo que nós fizemos, é menos raiz de 2 mais raiz de 2. Uma outra forma de resolver é essa aqui, ó. Eu posso pegar esse 2 aqui, ó, jogo para o outro lado, e não está multiplicando aqui, passo para cá dividindo. Tá vendo? Isso aqui é uma outra forma de resolver, tá, gente? Dividir. Esse 1 dividido por 2, eu sei que é 2 elevado a menos 1. Ó, bases iguais, esqueço a base, trabalho só com a parte de cima. Tá aqui. E caio no mesmo resultado. Então, existem várias formas de resolver, tá? Vamos ver aqui como ficou. Aplicando as propriedades de potência, vamos reescrever a equação dada usada com potência de base 2. Então, ele reescreveu isso aqui, ó. E aí, ele pegou, disse que 2 elevado a x é igual a y, tá? Então, onde eu tenho essa informação aqui, eu substituo por y. Posso fazer isso, professora? Pode, sem problema nenhum. Só que no final você tem que voltar. Se não voltar, aí tá errado, tá? É o que ele fez aqui, achou o valor de y, y e o 2. Aí agora ele voltou, tá vendo? X elevado a 2 elevado a x é igual a 4. Aonde ele fatorou esse 2 aqui, dá 2 elevado ao quadrado, né? E aí esqueço a parte de baixo, trabalho a parte de cima, dá x igual a 2. E aqui, para o x e y igual a 1. Então, é 1 aqui. Então, vai ficar 2 elevado a x igual a 2 é igual a 1. Qual é o resultado que elevado vai dar 1? Se eu tenho que igualar as bases aqui, vai ser 2 elevado a 1. Perdão, 2 elevado a 0. Que vai me dar 1 como resultado, né? Isso aqui vai dar 1. Então, ó, esqueço a parte de baixo, x igual a 0. Resposta disso aqui. Solução 0 e 2. Tá bom? Tranquilo, galera? Então, olha só, foi aplicado esse exercício para vocês, né? E a gente vai comentar as respostas que a Suzana mandou para vocês. Provavelmente vocês deram uma lida, vocês devem ter feito, né? E agora a gente vai comentar aí as correções, tá bom? Então, na primeira questão aí, aplicando as propriedades gerais das potências, reduzem uma potência só. Só aplicar as propriedades. Então, a letra A ficou 3 elevado a 9. Por quê? Bases iguais, eu repito a base, somos expoentes. 4 mais 5, 9. Ele não está pedindo para resolver, está pedindo para aplicar as propriedades, tá? Aqui, repeti a base e multipliquei os expoentes. Aqui as bases são iguais, repito a base e somo os expoentes. Aqui é divisão, bases são iguais. Repito a base, subtraio os expoentes. Aqui eu vou multiplicar. E aqui eu vou somar, né? Questão número 2. Seja a função exponencial f de x é igual a elevado a x. É correto afirmar
que ela é crescente se x é maior que zero. Ela é crescente se a for maior que zero. Ela é crescente se a é maior que 1. Ela é decrescente se a for diferente de 1. Ou se ela é decrescente se x é maior que zero e menor que 1. O que vocês acham? Porque aqui é só definição, né? O que vocês acham em relação a essa função exponencial aí? O que é correto dizer? Não me deixa sozinha não, Senhora, gente. você pode refazer a pergunta que eu não consegui escutar bem? Tá, Gustavo. Ele fala o seguinte: se a função exponencial f de x é igual a elevado a x, é correto afirmar, letra A, se ela é crescente, se o x é maior que zero, se ela é crescente, se o a for maior que zero, se ela é crescente, se o a for maior que 1, se ela é decrescente, se o a for diferente de 1, ou se ela é decrescente, se o x for maior que zero e menor que 1. Aí escolher a opção mesmo. O que vocês acham que é? Letra A, B, C, D ou a letra E? Vou ver aqui, peraí, deixa eu analisar. Letra B, Gustavo? Vamos ver se é a letra B. Vai ser a letra C. Vamos ver aqui, ó. A letra A, ela é falsa. Por quê? Se o x é maior que zero, não determina se a função é crescente, né? Na letra B, ela é falsa porque o A, ele fala que o A é maior que zero e menor que 1, né? Então, é decrescente, seria isso. Só que aqui ele fala que ela é crescente porque o A é maior que zero. Na letra C, verdadeira porque a função é crescente para todo A maior que zero. Aqui ele botou que é zero, né? Na verdade é 1, tem que ser maior que 1. Ela é falsa na letra D, porque se o A é maior que 1, a função é crescente. E a letra E, ela é falsa porque a função ela é crescente se o x é maior que 0 e menor que 1, tá? Então, na verdade, aqui, para saber se a função exponencial se ela é crescente ou decrescente, a gente vai observar o A. E o A ele tem que ser maior que 0. Não, maior que 1, tá? Maior que 0 não, maior que 1. Tá bom? Não é o 0. Provavelmente deve ter feito a confusão, Gustavo, com a função quadrática, né? Que ele fala em relação, observe o valor de A lá. Deve ter corrigido por causa disso. Na questão 3, ele pede para resolver as equações aqui, ó, exponenciais. Então, olha só. Tá vendo aqui? É 2 elevado a x. Então, eu tenho que transformar esse 64 aqui na base 2. Eu vou fatorar o número. 64 dividido por 2 vai dar um número, né? E assim vou fazer. Então, aqui, 2 elevado a 6 é 64. Esqueça a parte de baixo e fica quem? X é igual a 6. É meu resultado. E com esse pensamento, eu vou fazer os demais, olha. Então, confere aí o que vocês fizeram. Tá? Vamos lá passar para outra questão. O conjunto dos números reais, a equação x, 3 elevado a x elevado a x é igual a 9 elevado a 8, a oitava potência. Tem por raízes, vamos ver? Ó, letra A, um número positivo e um número negativo. Por que isso acontece? Aqui a propriedade, ó, eu vou ter o quê? X ao quadrado, que eu vou ter que multiplicar. Aqui, com a minha missão
é igualar com essa base aqui, eu sei que 9 elevado ao quadrado, 9 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado é 9. Então, isso aqui é igual a isso aqui, a base, né? E aí, repito a base e multiplico o expoente, a 16. X ao quadrado, esqueça a parte de baixo, x ao quadrado é igual a 16. Ou seja, esse 2 aqui passa para o outro lado como raiz. Então, raiz de 16 é mais ou menos 4. Então, eu vou ter tanto uma parte positiva quanto negativa. Bem legal, isso aqui é uma boa questão para a prova. Fica a dica aí. Na questão 5, uma trajetória de um salto de um golfinho na proximidade de uma praia, no instante que ele saiu da água, que é T0, até o instante que ele mergulhou, que é T, Tzinho igual a Tzão. Foi descrita com o observador por meio de uma função. Aí eu tenho essa função aqui. Com T em segundos, HT em metros, aonde o T é maior ou igual a 0 e T é menor ou igual a Tzão. Qual o intervalo de tempo em segundos em que um golfinho esteve fora durante esse salto? Então, vamos ver aqui. E aí, ó, eu sei que trabalhando essas informações, eu chego T, Tzão é igual a 10 segundos, tá bom? E aí vai ficar com exercício de casa, tá? Quarta-feira a gente vai corrigir. Página 70 deste livro aqui, tá bom? Que é o Matemática aí, o livro da Moderna de vocês. Página 70, exercício 1, 2 e 3. Vamos começar a praticar esses exercícios aí, tá bom? Eu já tenho base para fazer esses 3 exercícios. Olha quanto conteúdo para vocês poderem fazer esses 3 exercícios. Tá? E aí, quarta-feira, a gente corrige. E tem outros exercícios que nós vamos trabalhar. Tá bom? Galerinha, um beijo para vocês. Uma ótima segunda-feira aí. Vamos que vamos. Quarta-feira a gente se encontra novamente, tá? Tchau, galerinha. Beijo, tchau.